há de dar certo com a vontade de Deus. Primeiramente, quero apresentar. Sou Jutaí, coordenador do grupo de homens aqui na paróquia de São Felipe e São Tiago. E nós estamos com um projeto nos últimos tempos, que já deixou de ser um projeto para ser uma ação pastoral, chamada Escola de Maria. O que é isso? A Escola de Maria é a formação catequética para homens, para jovens e para adultos. Eu me detenho para homens na Escola de Maria com um grupo de homens, mas aqui nós estamos fazendo de um modo geral. Nossa Escola de Maria acontece sempre às terça-feiras, a cada 15 dias. Porém, toda semana também estaremos aqui no rádio, trabalhando uma temática com vocês. E o que é que nós vamos trabalhar a partir de agora? Primeiramente, elucidar a todos sobre a grande necessidade que nós católicos temos de catequese. Você sabe o que é catequese? Você sabe o que é vida, iniciação à vida cristã? Pense sobre isso. Muitos são os católicos que estão e são batizados. Todo católico, ele busca logo batizar o seu filho, né? Não era uma prática da igreja, logo no início. Lá no início da igreja, nos primórdios da igreja, a igreja não batizava crianças. Assim como hoje, ela batizava, agora desde quando uma família inteira se convertesse. Mas quando o pai ainda não era cristão, ou a mãe não era cristã, não havia logo de imediato um batismo de criança. Depois a igreja, ao longo do tempo, começou na prática do batismo de criança, porque já estava se relacionando com pais cristãos. Por que se justifica o batismo de criança? De pai pagão, pais pagãos, não se pode batizar filho cristão, a não ser que ele seja um adulto e que ele faça uma opção por Jesus Cristo. No entanto, de pai e mãe cristã, se pode sim, segundo a nossa igreja, isso na igreja católica, estamos falando da igreja católica, pode haver sim o batismo de criança, tanto que há. Mas eu quero falar um pouquinho antes do batismo de criança, para que você entenda o programa Escola de Maria. Logo no início da nossa igreja, os adultos, quando se convertiam, buscavam conhecimento da fé. E a igreja, que já existia, enquanto corpo de Cristo, enquanto instituição, acolhia esse neocristão. Aliás, nem cristão ele era ainda, mas ele ia ser iniciado na vida cristã. Todas as grandes religiões exigem um rito de iniciação. Então, nesse rito de iniciação, o aspirante, a pessoa que quer entrar na religião, ele passa por fases formativas. O que é o processo de iniciação à vida cristã? São fases formativas que vai fazendo com que a maturidade chegue no coração daquele que anseia pela fé, no coração daquele que quer receber o batismo. Então há um processo formativo até chegar o dia do batismo. Na nossa igreja, isso tem o nome de catecumenato. O que é isso? Catecumenato é a catequese para jovens e adultos que ainda não são batizados. Esse processo já acontecia desde o início da igreja. Então, havia primeiro uma formação do cristão, depois se dava o sacramento do batismo. No entanto, à medida que as crianças também de pais cristãos foram sendo batizadas, a igreja foi mudando a dinâmica, né? Já não tinha tanto pagão para ser iniciado na fé, mas existiam agora crianças cristãs batizadas para serem iniciadas na fé. Então, começou-se a batizar para iniciar depois. No processo de catequese da criança,
depois do batismo. Tanto é que hoje nós fazemos isso, né? Você leva seu filho para a catequese. A criança já batizada passa pelo batismo, né? Depois ela vai, a partir dos 6, 7, 8 anos de idade, para a catequese, faz a primeira Eucaristia, depois entra no grupo de perseverança, vai para a crisma e faz a crisma, que é o sacramento. São os 3 primeiros sacramentos: batismo, comunhão e crisma. Então há um processo formativo dessa criança. No entanto, meus queridos irmãos e irmãs, ao longo da nossa história, grandes lacunas foram se abrindo no processo formativo dos adultos. Ou seja, crianças eram batizadas, mas depois não eram formadas. E ao não ser formadas, se tornavam e se tornam maus cristãos. De um certo tempo para cá, a igreja tem retomado a catequese posterior ao batismo de adultos. Então, aqueles adultos que têm interesse, que querem se aprofundar na sua fé, que querem fazer um processo de reiniciação da sua vida cristã, vão passar por um batismo. Um batismo não, por uma formação chamada iniciação à vida cristã. Não serão novamente batizados, porque já são batizados, mas entenderão o processo completo da sua fé, mediante encontros, mediante formação, mediante testemunho e vida na comunidade. Vamos ouvir agora uma música e logo em seguida retornaremos falando um pouquinho mais sobre o que vem a ser a formação do adulto cristão, né? Não se dá da mesma forma que criança. O processo já é mais maduro. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho desse processo formativo de adultos na Igreja Católica. Irmãos e irmãs, estamos de volta com o nosso programa Escola de Maria. Esse programa está sendo conduzido pelo grupo de homens daqui da paróquia de São Felipe e São Tiago. Muito bem, nós estamos abordando nesse primeiro programa Escola de Maria os motivos pelos quais existe hoje na paróquia de São Felipe a Escola de Maria. O que é isso? Catequese para adultos, para jovens e adultos. É uma iniciativa do grupo de homens, mas em comunhão com a igreja no Brasil. A CNBB, que é o Conselho dos Bispos do Brasil, já tem pedido a todas as paróquias, a todos os grupos, para iniciarem o processo de catequese de adultos. E você que me ouve agora deve estar se perguntando, mas eu sou catequizado, eu já sou batizado, já sou cristão. Muito bem. Há uma grande diferença entre ser batizado e, de fato, ser catequizado, né? O fato de estar batizado não significa que você já está iniciado, preparado a vida cristã, né? É preciso que haja um processo formativo nesse sentido, onde você passará por fases para compreender a sua fé. Vou dar um exemplo aqui muito básico. Você vai à missa. Graças a Deus que você vai à missa. No entanto, meu irmão, você sabe de fato o que é a missa? Você sabe o que é que significa a missa e todas as fases que contém a missa? Né? Se você sabe, graças a Deus, mas pense que próximo a você existem muitos cristãos que são batizados e que se chamam católicos, que não conseguem compreender a Santa Missa, que não conseguem entender a necessidade da missa dominical, né? Tanto é que não conseguem que lá não participam. Daí já é um fator que prova que muita gente não está catequizado. Para se estar catequizado, haveria de se compreender bem o que é a missa. Haveria de se compreender o que são os sacramentos, o que é a vida cristã. E compreender principalmente o que é a igreja, o que é a fé em Jesus Cristo.
Meus queridos irmãos, nós estamos passando por um momento de má formação do novo cristão. Se você conversar com cristãos de idade já madura, né? Pessoas que já estão na terceira idade, por exemplo, você vai perceber neles uma formação muito mais profunda do que dos cristãos atuais. Uma compreensão das coisas da fé muito maior. E mesmo sendo pessoas que não têm a leitura, que são analfabetas. No entanto, foram muito bem iniciadas no processo da vida cristã. Então, meus queridos irmãos, a Escola de Maria, ela passa agora a formar os cristãos batizados na paróquia de São Felipe, Santiago. Muito bem, todos os grupos são chamados a fazer isso. Por exemplo, você que está me ouvindo, não é batizado ainda, mas você quer ser batizado na Igreja Católica, depois de adulto, existe um processo para você, chamado catecumenato. E aqui na paróquia existe uma catequista chamada Maria da Santa Luzia, que tem um grupo de catecúmenos. O que são isso? Pessoas que estão se preparando para o batismo. Já são jovens e adultos. Veja a grande necessidade da catequese para adultos. Você que me ouve e pegou o programa agora pelo meio, estamos falando hoje sobre a catequese de adultos, ou seja, é chamada iniciação à vida cristã. É um processo pelo qual o cristão passa por fases formativas com tendência a lhe dar maior profundidade e riqueza da sua fé. Meus queridos irmãos, muitas pessoas não conhecem a igreja. E quando se fala assim em paróquia, onde é a paróquia? Você sabe onde é a paróquia? Muitas pessoas pensam assim, a paróquia é ali, na praça, que tem a igreja matriz, a casa paroquial e a secretaria paroquial. A paróquia não é isso. A paróquia é uma rede de comunidades. A paróquia ela é composta aqui em São Felipe por 46 comunidades que santificam o domingo, que tem catequese, que tem dízimo, que tem ministros, que tem a proclamação da palavra e a Eucaristia. Então, a paróquia ela é uma rede e não a matriz e não só a casa do padre. Só para te dar um exemplo de que você sabe disso, mas eu te garanto, meus irmãos, eu garanto a você que existem aqui em São Felipe pessoas que não têm compreensão boa do que é uma paróquia. Como poderás compreender então a igreja? O que é a igreja? A pergunta para nós, muito simples. Para que você entenda a necessidade de uma recatequização, de um processo de iniciação à vida cristã, ou reiniciação, porque também existe esse termo, reiniciar uma pessoa na vida cristã é fazer o caminho de volta do início que ela deveria ter passado antes do batismo ou logo posterior ao batismo, passar pelo processo formativo de catequese, para a primeira comunhão, depois da primeira comunhão fazer o crisma, depois do crisma os outros sacramentos que vêm por aí. Então, há grande necessidade disso. Estamos aqui ainda trabalhando com você para que você compreenda por que eu devo ser catequizado. Se você já é uma pessoa madura de fé, se você já compreende a sua igreja, se você já tem entendimento da sua fé profundo e capaz de dar testemunho da sua fé, então, ao invés de você passar pelo processo formativo, nos ajude. Se coloque à disposição, participe conosco da Escola de Maria, nos procure na igreja para dizer, olha, eu sou uma pessoa formada, eu entendo da minha igreja, eu compreendo bem a história da Igreja Católica e eu preciso e eu quero ajudar vocês a catequizar aqueles que ainda não têm conhecimento verdadeiro de quem é a pessoa de Jesus e de quem é a sua igreja. No próximo bloco vamos continuar falando um pouquinho mais para você desse processo de iniciação à vida cristã. Quem sabe dar início aqui hoje ao primeiro encontro, né? O primeiro encontro
que a gente trabalhou na Escola de Maria com um grupo de homens. Um grupo de homens, mais ou menos de 20 a 25 homens, tem se reunido a cada quinta-feira, a cada terça-feira, a cada 15 dias, melhor dizendo, isso é quinzenal. E ali estudamos juntos a nossa fé. Ali estamos fazendo um processo de reiniciação à vida cristã, para melhor compreensão da fé, para um aprofundar-se no caminho de Deus. E o nosso lema é: avancem para as águas mais profundas. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: Irmãos e irmãs, estamos hoje conversando com vocês sobre a catequese de adultos. Esse é o programa Escola de Maria, que tem início hoje, nesse dia 27 de julho de 2017. Essa escola tem o propósito de dar formação para jovens e adultos, aqueles que nos escutam pelas ondas do rádio, através da Rádio São Felipe, que tenham vontade também de conhecer um pouco mais a sua fé. Escuta esse programa. Vamos trazer aqui para vocês, ao longo do tempo, pessoas para serem entrevistadas. Vamos trazer aqui as freiras, o padre, os leigos compromissados com o reino de Deus. Vamos trazer também alguns catequistas que têm experiência já na catequese para adultos, para falar um pouquinho para você sobre a necessidade que tem da tua catequese. O primeiro passo que a gente precisa dar, entre tantas coisas que eu já falei de primeiro passo, o primeiro passo é você se reconhecer necessitado. É a gente nos reconhecer necessitados da formação dessa graça de Deus. Para que eu não comece agora a colocar na minha cabeça de que eu não preciso de uma formação. Eu preciso da formação. Eu preciso da formação e da informação. E eu preciso passar pelo processo de iniciação na vida cristã. Meus queridos irmãos, depois que Jesus nos encontra e que há um encontro pessoal com Jesus, não somos nós que encontramos Jesus. É Ele que vem ao nosso encontro. Quando Ele nos encontra, nós temos o desejo de dar um passo mais profundo. Daí o nosso lema: avance para as águas mais profundas. A gente não se contenta mais com aquele pouco que nós temos e que nós somos. Ao encontrar-se com Cristo, todos os seus apóstolos e discípulos que estão aí no Evangelho que você lê, eles quiseram seguir Jesus. Os dois primeiros, na hora que viram Jesus, seguiram Jesus. Eles eram discípulos de João Batista, que havia sido assassinado. Seguiram Jesus e perguntaram: mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde e vede. Ou seja, quando nós encontramos Jesus e somos encontrados por Ele, nós queremos viver com Jesus. Nós queremos fazer agora um processo de proximidade, de intimidade, de relação profunda com Cristo. Então, todos nós que já encontramos Jesus e que por Ele fomos encontrados, agora temos a necessidade de viver com Ele. Por isso que Ele disse a André: vinde e vede. Ou seja, vem e vê onde eu moro. Tanto é que tem aquela música: mestre, onde moras, mestre, onde vai? E ele diz: no meio do povo, né? Aquela música antiga na igreja, que fala da necessidade desse caminho de vivência e relacionamento profundo com Jesus Cristo. E onde é que a gente encontra Jesus e nos deixa ser encontrado por Jesus? E onde é que nós, qual a casa em que nós ouvimos a sua palavra e dele aprendemos a ser verdadeiros cristãos? Essa casa é a igreja. Mas eu não me refiro aqui à igreja, simplesmente à igreja de pedra. Aquela que você está acostumado a olhar ali na praça e chamar de igreja matriz. Eu estou me referindo à igreja corpo de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs,
a igreja não é só uma instituição. A igreja, ela é o corpo de Cristo. É um entendimento que é sutil, minucioso, mas à medida que essa escola for se aprofundando e você for recebendo a verdadeira catequese, você vai entender o que nós estamos falando. A igreja de Cristo, ela não simplesmente está aqui ou está ali. Ela é o corpo de Cristo, como diz São Paulo. E Cristo é a cabeça da igreja. Então, se eu quero conhecer a Cristo, eu preciso estar na igreja. Eu preciso me converter e aceitar que Cristo instituiu a igreja para a minha salvação. A igreja é o sacramento de Cristo. O que é sacramento? Sacramento é sinal. Sacramento é sinal. Então, Cristo foi para o céu, mas aqui na terra ficou a igreja. Para nos iniciar a vida cristã, para nos acompanhar em todo esse processo formativo. Então, no creio, na oração do creio, você reza lá no finalzinho, você diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que é a igreja? A igreja católica. O que significa católico? Você sabe o que significa a palavra católico? Católico não é um nome de igreja, não é uma placa de igreja. Quando se diz igreja católica, não se refere a uma placa, mas se refere a uma missão. A palavra católico significa universal. Ou seja, em todo o canto do mundo, em todo o canto do universo dos homens. Então, quando se diz assim, eu sou católico, significa que eu sou todo, pleno, eu sou universal diante de Deus, na presença de Deus. A minha igreja está em todos os continentes do mundo. A minha igreja fala todas as línguas. A igreja católica, portanto se diz universal, ela está presente em todos os continentes e ela fala todas as línguas. Se você for uma missa aqui num país vizinho, Peru, Argentina, não sei, um país desse, você não vai ter diferença nenhuma. Se for para Roma, não vai ter diferença nenhuma na missa. Para qualquer parte do mundo, sempre será o mesmo rito, a mesma celebração, porque tem um motivo, tem um significado, né? Daí é que se faz a necessidade do caminho catequético para a compreensão desse mistério que é a igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje com o programa Escola de Maria e nós estamos conversando um pouquinho sobre catequese de adultos. A Escola de Maria, ela tem o propósito de dar formação a jovens e adultos que já são batizados, que já vivem na igreja, mas que não conhecem verdadeiramente a igreja. Então, se você se sente tocado a isso, uma das primeiras coisas que eu tenho dito aqui é isso. Primeiramente, se reconhecer necessitado da formação. A palavra aluno é muito criticada por meio de alguns professores, mas ela tem significado profundo. Quando se diz aluno é aquele que não tem luz. Oh, como é que fala isso de um aluno? Mas é isso mesmo. O conhecimento é uma luz. E o aluno é aquele que vai receber a luz do seu mestre, do seu professor. Então, o primeiro passo que nós, enquanto cristãos, precisamos ter e dar é se reconhecer sem a luz do conhecimento de muitas coisas da nossa fé. Quantos de nós realmente leu a Bíblia? Quantos de nós realmente conhecem a Bíblia? Porque pelo fato de ler até quem é pagão lê a Bíblia. Para você ter ideia, o diabo sabe muito da Bíblia. E eu te provo isso lá no Evangelho, onde Jesus passa pelas tentações no deserto. Quem foi que tentou Jesus no deserto?
Quem tentou foi o diabo. E ele tentou com o quê? Com a palavra de Deus. Transforma essas pedras em pão, porque a palavra diz isso e isso. Aí Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas a toda a palavra que sai da boca de Deus. Lança-te daqui de cima e todos te verão e logo tua fama vai se espalhar. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E o demônio disse, ajoelha-te diante de mim e me adora. E Jesus disse, adorarás somente a teu Deus e a ele servirá. Então, até o inimigo conhece a palavra. Mas de que forma ele aplica? Ele aplica para nos perder, não para nos salvar. Então o fato de você já ter ido a 200 missas, ou até mais, de já estar com o cabelo branco dentro da igreja, não significa muito no caminho da iniciação à vida cristã. Pois se você, graças a Deus, tem a boa formação do que é ser cristão, muitos e muitos ainda não têm. Muitos e muitos ainda não têm. E eu preciso dar esse passo de catequizar a meus irmãos e irmãs. Eu preciso fazer essa experiência com Deus. A catequese de adulto, antes de tudo, é uma experiência de amor a Deus e ao próximo. Você que sabe um pouco mais, deve ensinar quem sabe menos. Hoje o nosso tema, que a gente está abordando um pouco aqui por cima, sem aprofundar muito, porque eu estou falando ainda da importância da escola de Maria. O tema principal hoje para nós é a igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade dos batizados. A igreja, ela é fundada na missão de Cristo. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. A igreja é a comunidade de solidários. A igreja é querida pelo Pai. O Pai é que quer a igreja. O Pai quis a igreja. E é nessa igreja que eu faço o processo de iniciação à vida cristã. Por isso é que muitos católicos, não compreendendo a sua fé e a sua igreja, mudaram de religião. Mas não mudaram porque eram católicos. Mudaram porque não eram católicos. Porque não eram formados, iniciados, compreendedores da sua fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, a grande necessidade da nossa boa formação para a catequese dos nossos filhos, a formação da nossa família, a melhor vivência da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, é muito fácil constatar aqui em nossa paróquia que 80% dos que se dizem católicos ainda não fazem uma experiência viva de Cristo. E como você sabe isso? Como é que você pode falar uma coisa dessa? E se fazem em casa. Fazem no modo errado. Porque aqui diz, a igreja é a comunidade dos batizados. Você é batizado? Sim. Você sabe o que é comunidade? Comum, unidade. Está junto com o irmão. Qual é o dia que o cristão deve se reunir? Principalmente, qual é o dia principal? Responda. É o domingo. Domingo é o dia do Senhor. A palavra domingo já significa isso. Dominus significa Senhor. A palavra domingo vem de Dominus, o Senhor. O dia do Senhor. Se eu não entendo ainda a necessidade de ir à celebração da minha comunidade, santificar o domingo, se eu não entendo a necessidade de ir à Santa Missa aos domingos, eu não sou catequizado. Ah, mas se eu não vou porque é um problema de doença, alguma coisa desse tipo, tudo bem. Mas se eu não vou porque eu não entendo ou porque eu não gosto, é porque eu não sou catequizado. Me batizaram, mas eu não fiz a experiência da catequese. Então, o que a igreja não é, para que a gente entenda, o que a igreja é a comunidade dos batizados. Mas ela não é apenas um templo de pedra. Aquela construção que está ali na praça, e que a gente chama de igreja matriz, o nome correto é templo. Igreja não é a construção de pedra. Igreja é o povo que se reúne dentro daquela construção. Aquela igreja que tem lá no início da cidade, chamada Igreja Nossa Senhora das Candeias,
Essa palavra Igreja de Nossa Senhora das Candeias não se refere àquelas paredes que estão ali, mas se refere a um povo que se reúne ali durante a semana e principalmente durante o domingo. A comunidade Santa Luzia, a Igreja da Santa Luzia, não se refere àquela construção de bloco e cimento que está ali, mas ao povo de fé que se reúne ali, naquela igreja, para santificar o domingo. Entenda, meus queridos irmãos, que a igreja é o povo de Deus reunido. A igreja é o povo de Deus orante, em adoração. Por isso é que mesmo aquela comunidade pobrezinha que existe aqui, que se reúne lá debaixo de uma árvore, que se reúne dentro de um colégio, ali está a igreja de Cristo. Porque igreja não se resume a pedras, nem bloco e nem cimento. Igreja é a comunidade do povo de Deus reunido. Você faz parte dessa comunidade? Você vai à missa aos domingos? Você santifica o seu domingo na sua comunidade? Se você faz tudo isso, é Igreja de Cristo. Todo aquele que vive em comum unidade com os irmãos, que vai à Santa Missa, que participa das celebrações e está ativo na vida da comunidade, é Igreja de Cristo. Porque o Espírito Santo está aí no seu coração, na sua vida, e te impulsiona a fazer a experiência de Deus na comunidade. A minha casa não é a igreja. Não é a igreja. A minha casa pode ser igreja, quando eu e minha família me reúno diante de Deus. Quando eu e minha família rezamos juntos. Mas se eu não fizer uma experiência de ir beber na fonte da minha comunidade para trazer para a minha família, a igreja de casa não vai dar muito resultado, porque ela está desligada, assim como o ramo está desligado da videira, ou seja, do pé de uva. O ramo que é cortado, ele vai secar. Eu, para verdadeiramente ser cristão, preciso estar ligado a uma comunidade. Você sabe qual é o nome da sua comunidade? Qual o nome da sua comunidade? Meus queridos irmãos, já estamos agora no último bloco do nosso programa, a Escola de Maria. E para nós é uma grande alegria estar aqui dando início a esse projeto de evangelização, a esse trabalho de evangelização que é a Escola de Maria. Por que o nome Escola de Maria? Você pode ter se perguntado, por que esse nome? Por que tem que ser Escola de Maria? Quem é a primeira cristã? Quem foi que primeiro acreditou que Jesus viria? E viria por meio do ventre dela? Quem foi que ficou fiel ao Filho até diante da cruz? Foi Maria. Foi Nossa Senhora. E quem foi que continuou sendo fiel, mesmo depois que seu filho foi para o céu e ela ficou no meio dos apóstolos? E era chamada por ele de mãe, por eles todos de mãe. É Maria. Maria é aquela que primeiro acreditou em Cristo, na encarnação do Verbo de Deus. Os profetas falaram no passado. Os 12 profetas falaram, vai nascer de uma virgem, vai vir um Salvador. Mas aquela que disse, seja feita a tua vontade, acreditou de tal forma que Deus fez no ventre dela o seu Filho Jesus Cristo nascer. Também sendo Deus e homem no meio de nós. Então nós queremos, nós usamos esse nome Escola de Maria para que o próprio nome Maria já diga. Não é de qualquer pessoa a escola. Não é qualquer pessoa que está te dando a formação. É Maria. E Maria é a figura da igreja. Por que Maria é a figura da igreja? Porque é aquela que sabe fazer missão. Porque é aquela que soube dizer sim e que disse sim mesmo diante do medo de ser abandonada por José, do medo de ser apedrejada na comunidade. Né? Quando Maria soube que sua prima Isabel estava grávida, ela foi ao encontro de sua prima Isabel, mesmo já estando grávida de Cristo.
Poderia ela sentar num trono e dizer, não, que eu estou grávida de um rei, não posso sair. Mas ela teve a humildade da missão de fazer o encontro com a sua prima Santa Isabel. Então, meus queridos irmãos, hoje nós demos início a essa formação catequética. O nome correto é Iniciação à Vida Cristã. A vida cristã é um processo pelo qual todo cristão deveria ter passado antes de ser batizado. No entanto, como nós batizamos crianças e depois não damos boa formação para estas crianças, muitos adultos crescem sem boa formação e sem conhecimento profundo da sua fé. E nós queremos louvar e agradecer a Deus, nesses últimos instantes do nosso programa, por ter nos dado a oportunidade de estar com vocês hoje, nessa quinta-feira, dia do Santíssimo Sacramento, onde ele agora está sendo adorado em todas as comunidades. Povo de Deus reunido diante de Jesus Cristo consagrado. Então nós entregamos a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós entregamos a sua vida a esse Cristo que agora está sendo adorado em todas as comunidades. Que agora está ali exposto como pão, simples pão, mas naquele pão está a presença real de Jesus Cristo. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você precisa crer nisso, minha irmã. Você precisa acreditar que verdadeiramente Jesus Cristo está presente na Eucaristia. Você é católico? Então acredita. Confia. Você é católico? Confie na tua igreja, porque foi fundada por Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais poderá contra ela. É com essa palavra do próprio Jesus que nós pedimos a Deus a sua bênção para essa noite, para o restante da semana. E eu quero de modo especial rezar por aqueles que ainda não têm um bom cobertor quente, porque tem feito frio aqui na nossa cidade. Se você conhece alguém que você quer doar um cobertor, vá você mesmo pessoalmente e diga, olha, dá aqui para teu filho, porque está fazendo frio. Isso é ser igreja de Jesus Cristo. Isso é ser igreja de Jesus. Que Nossa Senhora, pela sua poderosa intercessão, nos abençoe. Interceda a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta-feira com o programa Escola de Maria.